Oi, gente. Muito boa noite a todos e a todas. Muito agradecida à vereadora, estou muito agradecida à vereadora Márcia Caldas por proporcionar esse momento, esse reconhecimento. As pessoas perguntam se a gente vai para o mundo. Agora que a gente foi reconhecido em São José do Rio Preto, acho que agora a gente vai para o mundo com força. Primeiro, como diz Obama, fazer bonito no seu bairro, na sua cidade e depois no mundo. Estamos seguindo a ordem. Então eu quero agradecer a você, à Câmara Municipal, à Prefeitura de São José do Rio Preto, por essa homenagem. Eu sou, na verdade, a representação de uma sociedade que luta, que trabalha e que batalha todos os dias para saírem da vulnerabilidade social. Então, eu sou somente a porta-voz disso, e eu tive uma coisa que eu sempre converso muito com as meninas, e eu falo onde eu vou, que nascer na favela foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. É incrível como a gente consegue, dentro da favela, criar uma resiliência e uma resistência emocional e de entendimento e de saber que dinheiro nenhum do mundo vai tornar a gente quem a gente de fato quer ser. A favela me ensinou muita coisa, nada comparado ao que eu aprendi dentro das universidades que eu entrei e saí. A favela ensina muita coisa. Primeiro, a ter empatia. Segundo, a ser unido. Eu, aos 3 meses de vida, sofri um acidente, caí com o rosto dentro da água fervendo. A minha mãe e meu pai não tinham recursos financeiros para fazer a inalação e improvisavam, e eu caí com o rosto dentro da água fervendo em uma noite fria de São Paulo. A minha mãe, guerreira, maravilhosa, saiu correndo comigo e chegou no hospital. Eu tive 3 paradas cardíacas aos 3 meses de vida. Cheguei, eles me deram um choque, eu voltei, e depois de alguns dias internada, eles começaram a preparar a minha família para a minha morte. E a galera da favela não aceitou isso, e eles se reuniram, e dentro das suas crenças, cada um fez a sua promessa, e eu despertei, e eu voltei. Então a favela tem uma força incrível. A favela tem algo que eu não encontro em lugar nenhum. A favela me tornou quem eu sou, porque dentro da favela tinham 5 mulheres, 4 mulheres, na verdade 5 comigo, mas 4 muito fortes, que é a minha mãe, Regina, que está aqui, a minha irmã Renata, que eu queria que se levantasse, a minha irmã Bruna e a minha irmã Regiane, que está em São Paulo, passando um tempinho lá com a minha avó, se divertindo. Eu vou pedir para vocês baterem palmas. Eu sou, na verdade, um reflexo do que essas 4 mulheres me ensinaram. Eu sou um reflexo, em termos de resiliência, do que essas 4 mulheres fizeram na minha vida. Passamos esse período em São Paulo, a favela nos ensinou muito, e depois minha mãe se mudou para São José do Rio Preto para tentar uma vida melhor, para dar a nós acesso à educação de qualidade. E aí, quando nós mudamos para São José do Rio Preto, ficamos um período em um bairro, depois mudamos para um bairro chamado Jardim Itapema, ao lado do Jardim Paraíso, e eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, porque eu estava sofrendo bullying na escola, era por conta da cicatriz, por conta da queimadura, e a minha mãe me matriculou em um projeto social, chamado-se Centro de Formação IELAR. E eu falei: mãe, eu não quero ir. Ela falou: você não tem que querer, porque minha mãe sempre foi muito... Eu falei: mas mãe, porque eu estava com medo de sofrer bullying, eu não queria mais. Eu chegava na escola, era todo mundo tirando sarro. Eu falei: vou chegar nesse projeto, vai acontecer isso. E quando eu cheguei nesse projeto, eles serviam um café da manhã, almoço, lanche da tarde, um monte de benefícios, e eu falei: mas eu não quero ir mesmo assim. E minha mãe falou: você vai. E quando eu cheguei lá, eu tinha um barracão onde nós aguardávamos para entrar para tomar o café da manhã, e eu falei: esses meninos vão tirar o sarro de mim aqui. E eu fiquei esperando
já sofrendo com antecedência, porque eu ia para a escola e passava por isso, eu vou chegar nesse projeto, vai acontecer isso, e isso não aconteceu. Não aconteceu no primeiro dia, no segundo, no terceiro, não aconteceu no quarto, não aconteceu no quinto ano, e passaram os anos se passaram e isso não aconteceu. E aí eu entendi muito cedo que, na verdade, aquilo que acontecia na escola era um reflexo da opressão, da falta da educação de qualidade que existia dentro da escola, e eu tive o privilégio de encontrar educação de qualidade dentro desse projeto social, na época administrado pelo IELAR. Lá eu encontrei a música, eu encontrei uma professora chamada Valquíria, eu encontrei uma pedagoga chamada Adriana Fazanelli, que eu quero que ela se levante. Por favor, eu vou pedir uma salva de palmas aqui, ó, aqui na frente de vocês. Eu quero... Se for falar de projeto social, do que as Valquírias se tornou, de quem a gente se tornou, eu devo tudo a você. Olha para mim, que eu estou falando com você. Eu devo tudo a você, ao seu pai e à sua avó. Tudo. Eu não seria essa pessoa se eu não tivesse encontrado vocês, seu Ricardo. Porque a Adriana enfrentou, quando ela me colocou com 19 anos para coordenar, ela escutou, não foi de uma, não foi de duas, não foi de três, foram de centenas de pessoas que ela era louca. Você é louca, colocar uma menina de 19 anos para coordenar um projeto. Ela falou, eu prefiro ser louca, mas acreditar nos humanos. E eu acredito nela. E foi de tanto ela dizer que ela acreditava, que eu também passei a acreditar que eu podia. Aquilo que a Michele falou aqui, que eu falo para ela, que eu falo para a Bianca, que eu falo para a Ana Laura, que elas vão falando para todas as outras meninas, que eu falo para a Lohane, que eu acredito em você, foi porque vocês acreditaram em mim. É tão real isso que eu tenho o logo do IELAR tatuado nas costas, aqui, de tanto que eu amo, e de tanto que eu posso ficar aqui falando de mil coisas, mas eu sei que todos os meus reconhecimentos, Amanda está na Forbes, Amanda está no Luciano Huck, Amanda está com a Carolina Herrera, as Valquírias vão amanhã, nós estamos saindo hoje 2h da manhã para fazer um show, eu vou fazer uma palestra, as meninas, um show em São Paulo, na RME, que é a maior rede de mulheres empreendedoras do Brasil, o maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil. Amanhã 3h da tarde a gente sobe no palco para falar quem nós somos e para que viemos, mas a gente só sobe porque nós tivemos base, nós tivemos braço que nos acolheram. Para eu conseguir transferir isso, eu precisei receber todo esse conhecimento. Eu lembro das noites que nós passamos acordada, você me ensinando a escrever projeto. O Criança Esperança chegou porque vocês chegaram. Os tambores chegaram na mão dessas meninas porque vocês chegaram antes. E aí hoje a gente está construindo uma nação antes era muito meninas, agora temos os meninos, um trabalho muito forte também com eles, e isso está alçando cada vez mais voos, está indo para o mundo, e é graças a vocês. Eu nunca vou esquecer do que vocês fizeram, nunca, nunca. Não há nada nesse mundo que apague os ensinamentos que vocês deixaram enquanto educação, acesso, acreditar no próximo. Eu aprendi, ouvindo da boca de vocês, que o bem que a gente faz é o nosso advogado por toda parte. Eu devo isso a vocês. O Instituto das Valquírias foi fundado no seio do IELAR. Nós ocupamos o prédio do IELAR. Nós não receberíamos reconhecimento algum se a gente não tivesse um lugar para trabalhar. E nós não teríamos se não fossem vocês. Muito, muito, muito agradecida. Andando nesse caminho lindo que Jesus me trouxe de apresentar pessoas maravilhosas,
Tem algumas coisas que a gente implanta dentro do Instituto, que é fazer muito com pouco. A gente teve que aprender a fazer isso muito rápido. Rápido assim. Ou nós íamos ver tudo desabando. Um outro valor que a gente tem muito forte é gerar resultado de impacto. Isso tudo é reflexo, de novo, do que a gente aprendeu dentro do IELAR. O que é gerar resultado de impacto? Se não for para alterar a referência, fecha as portas. Se for para fazer diferente, faça. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Eu aprendi uma coisa com a Adriana, e que tem gente que acho que olha para mim, eu falo, meu Deus. Quando ela chegava e via algum professor fazendo corpo mole, ela falava assim, vender Avon dá mais dinheiro que ser professor. Ou vocês vão vir aqui transformar essas crianças e ajudá-las de verdade, ou vai vender Avon, que dá muito mais dinheiro. E é verdade. Qualquer coisa hoje dá muito mais dinheiro do que, infelizmente, a educação. Então, se não for para educar com qualidade, se não for para olhar, se não for para fazer o que a Bianca veio aqui e disse, e perguntar qual é o teu sonho, nós não precisamos estar abertos. Eu sei que todos os reconhecimentos que estão vindo hoje, eu vou dar uma palestra no TEDx, no TEDx, que é a maior plataforma de palestra, no dia 28, eu falei, eu só vou se as Valquírias forem. Ah, mas não tem como ir, só vou se as meninas forem. E aí as meninas vão. Eu sei que tudo isso é muito lindo e maravilhoso. Mas eu sempre, em todos esses lugares que eu for, eu vou lembrar que eu vim da favela. E que a favela tem coisas extraordinárias. Mas a favela tem bandidos, condomínios também tem. A diferença é que eles andam de gravata. E na favela, os bandidos andam de chinelo. Eu não admito que falem desse povo. Sonegar imposto também é roubar. É que o crime dentro da favela, ele é avisado porque a polícia não precisa pedir autorização para entrar. Me revira a cabeça quando uma criança fala para mim que ela tem medo de cavalo porque a polícia entra e arromba o barraco dela com o cavalo. Cavalo é motivo para ser encanto, não é motivo para passar medo. E aí nós estamos fazendo aula de hipismo para entrar na favela de cavalo, para reverter, para trocar, para mostrar, olha só, é possível, dá, nós precisamos acreditar. E sem essa de que educação vem de casa. E quando você não tem casa para morar? Sem essa de que educação vem de pai e mãe. E quando o pai está preso e a mãe está morta? A educação vem de todos nós. É obrigação de todos nós deixar um pouco de educação para essas crianças por onde nós passarmos. Nós temos que parar de ser egoístas e entender que nós somos parte de uma sociedade. Nós somos parte de uma sociedade. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem e que possamos refletir. Quando alguém fala para mim, bandido bom é bandido morto, eu prefiro acreditar que bandido bom é bandido educado. Bandido bom é bandido que sai e vira gente. Eu recebi uma carta semana passada de um cara que está preso há 30 anos. Ele mandou uma carta falando que passou uma valquíria na vida dele. E que ele viu as valquírias e mandou uma carta. Eu falei, gente, chegou uma carta do CDP. E eu estava lendo aquilo e hoje, antes de eu vir para cá, ele estava lá. Ele falou, você recebeu uma carta? Eu falei, de quem? Ele falou, não vou falar o nome dele. Tal. Eu falei, recebi. Ele falou, sou eu. Eu falei, querido, eu ia te visitar. Porque eu estava no programa. Eu falei, eu não vou responder, eu vou ir lá visitar ele pessoalmente. E aí ele falou, eu estou de saidinha, eu vou sair em janeiro oficialmente. A gente ficou batendo o maior papo, extremamente inteligente. O que faltou? Acesso à educação de qualidade. O que faltou? Alguém que olhasse no olho e falasse, eu acredito em você. É isso que falta. Ah, é um menino sem educação. É mesmo, não recebeu educação. É claro que é sem educação, não recebe. E aí é o nosso papel doar o nosso tempo, doar a nossa educação, doar os nossos princípios e os nossos valores a quem não recebeu. E termos consciência de que nós somos parte de uma sociedade e que a elite não pode fazer o que está sendo feito de vender para esses jovens da periferia de que ser bom na vida é ter carro bom,
é ter dinheiro no bolso, é curtir as principais baladas e andar com as melhores roupas. Porque quem não tem e está assistindo aquilo da plateia, vai arrumar um jeito de ter. E esse jeito é a pior maneira possível. É da pior maneira possível. Que tenhamos consciência de que quando a gente não doa o nosso tempo ao próximo, de que quando a gente age egoístamente, olhando só para o nosso umbigo, passando uma vida inteira investindo somente nos nossos filhos, que a gente tenha consciência de que esse nosso filho é parte de uma sociedade e que num trânsito, o menino que não recebeu educação porque não teve acesso, ele vai roubar e ele vai matar por conta de um tênis. Ah, mas é bandido. Roubou, tem que ser preso. Matou, tem que ser preso. Mas vamos colocar a mão na consciência e entender que quem não recebe educação vai roubar e vai matar. Que possamos então doar o nosso tempo, doar a nossa empresa em prol do outro, doar a educação que nós recebemos. Ah, mas a minha vida também foi difícil e eu superei. Que bom, então vai lá e ensine o outro a superar. Simples assim. Vamos ter consciência de que tudo que o ser humano precisa é ter acesso à educação de qualidade. Não importa se é por meio da música, se é por meio da arte, se é por meio da cultura, nós precisamos alterar a referência. O traficante deixa de ser referência na periferia quando esse menino ou essa menina encontra alguém que é referência para ela. O traficante é só figura de autoridade. O primeiro setor existe, o segundo, o terceiro e o quarto também, que é o tráfico. E nós precisamos olhar para essas pessoas que não são más. Elas estão perdidas, esperando uma oportunidade. Obrigada.